Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o uso de produtos naturais no tratamento de inflamações e doenças da gengiva. Aqui com a gente a professora Luciana Salles, professora do Departamento de Odontologia 1 da Universidade Federal do Maranhão. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Borges. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade, aqui no programa Rádio Ciência. É um prazer estar aqui. Esse projeto, ele faz parte de um projeto maior, né, que a senhora me falava há pouco. Isso, ele é um projeto maior, uma linha de pesquisa que eu venho trabalhando aí desde o meu doutorado. Eu terminei em 2011 e a gente conseguiu implantar aqui na UFMA, no PPGO UFMA, onde eu sou professora lá na pós-graduação, junto com o meu time, né, meu grupo de pesquisa. E aí a gente vem fazendo alguns testes com alguns produtos naturais para ajudar no tratamento de gengiva. Então, eles ainda não foram testados clinicamente, os que a gente vem trabalhando, mas a gente já vem fazendo vários estudos in vitro, estudos em modelos animais, que são necessários, né, de serem feitos antes de serem aplicados nos seres humanos. Inflamações e doenças periodontais, o que isso significa? Certo. Então, as doenças gengivais ou doenças periodontais são doenças que acometem os tecidos de proteção e sustentação dos dentes. Então, nós temos os dentes, temos a gengiva e por baixo da gengiva a gente tem um osso que sustenta o dente. Tem outras estruturas também importantes, como o ligamento periodontal, que liga o dente ao osso. Então, existem algumas doenças que acometem essas estruturas de sustentação dos dentes. E a mais grave, tem a mais conhecida que é a gengivite, mas tem a forma mais grave, que vem da gengivite, que é a periodontite, que já causa essa perda óssea e pode levar à perda dental. Agora, quais condições podem se desenvolver esses problemas dessas doenças? A partir do quê? Ótima pergunta. Essas doenças, elas são iniciadas pelo acúmulo de placa bacteriana, que todos temos, mas a gente precisa todos precisamos fazer a remoção diária e frequente dessa placa bacteriana. Quando ela não é feita, por exemplo, quando não tem uso de fio dental, quando não tem uma escovação adequada, começa a se acumular e começa a inflamar a gengiva. E aí, em algumas pessoas que têm uma predisposição genética, essa inflamação progride mais rápida, ou que tem alguma outra condição, como diabetes, por exemplo, que aumenta o desenvolvimento dessa doença, começa a inflamar mais ainda. Então, uma doença inflamatória começa com a placa bacteriana, mas é uma resposta do hospedeiro à presença da placa bacteriana, né? Uma inflamação que acontece e destrói os tecidos. A gente está falando sobre a questão da limpeza, da higienização bucal. Trazer aqui uma questão, por assim dizer, mito ou verdade. Eu li algo em relação à questão de quando, na ausência de creme dental, de que essa asepsia poderia ser feita também com sabão, colocar no sabão e esfregar. Isso é mito, isso é verdade? Não é adequado, né, usar sabão. É muito importante, claro, o movimento que se faz, não é só o creme dental, né? O creme dental ele vai auxiliar, mas o creme dental tem alguns constituintes ali que são importantes, que trabalham na facilitação da higienização, né? Também tem alguns componentes antimicrobianos. Então, é importante ter o creme dental, né? Ele é feito para isso, para esse uso, e ele não vai gerar danos nem aos dentes e nem à gengiva. Então, acaba sendo mito, né? É mito, sim. Não é bom usar sabão. Tem que usar creme dental. Agora, o desenvolvimento desse estudo, ele foi motivado pelo quê? O que levou a senhora a buscar esse caminho, essa linha de pesquisa? Certo. Hoje, as estratégias de tratamento para essas doenças periodontais a remoção mecânica, né? São tratamentos feitos por periodontistas, que são especialistas em periodontia, em que se faz aquela limpeza, né? Que os leigos chamam, né? Conhece esse termo, mas a gente chama de raspagem dental, profilaxia, tanto por fora da gengiva quanto por dentro, quando é necessário. Então, esse é o tratamento convencional e, em alguns casos, se prescreve antibióticos. Mas a ideia dessa linha de pesquisa é controlar a inflamação, porque como juntamente com tudo isso, né, tentar encontrar fármacos que possam modular a resposta do hospedeiro para que essa inflamação seja controlada, junto com tudo isso que eu já falei. E o uso de antibióticos a gente tem sempre tentado diminuir por conta do desenvolvimento de espécies bacterianas, né, resistentes, que têm surgido cada vez mais, e nós dentistas temos que reduzir essa prescrição de antimicrobianos de uma forma indiscriminada. Então, na periodontite, que é a doença que acaba destruindo
osso, é importante o uso de antibióticos em algumas situações, mas tem essa questão da resistência bacteriana. Então, a gente tem buscado também novos fármacos, novas estratégias terapêuticas para controlar a inflamação também. A gente tem visto aí, tem se multiplicado o uso de lentes para tornar o dente com aparência mais branca, sugerir algo mais limpo. Nesse sentido, essa lente pode contribuir para agravar esse tipo de problema ou, tomando os cuidados necessários, pode usar tranquilamente? Olha, as lentes de contato, né, os laminados cerâmicos que a gente chama, facetas, realmente estão sendo muito utilizadas e alguns pacientes realmente precisam, né, desses tratamentos, têm muito interesse. Outros não, então às vezes elas têm sido usadas também de uma forma indiscriminada, né, como eu estava falando dos antibióticos, e existe um problema com esse tipo de uso, né, de lentes de contato ou facetas, quando elas não são confeccionadas com um contorno adequado, ou quando de repente se coloca um excesso de material embaixo da gengiva. Então, quando acontece isso, acontece acúmulo de placa bacteriana e também uma irritação ali do tecido, invadindo espaços que não podem ser invadidos embaixo da gengiva e gera uma inflamação parecida, né, com a periodontite com o tempo. Começa com uma inflamação na gengiva, como a gengivite, e pode progredir para uma periodontite também, com perda óssea. Seria uma doença induzida, né, pelo próprio profissional. Agora, falando em termos de reconhecer os sinais que o corpo está indicando de que eu devo buscar um especialista, seria em quais situações? Quando é que eu identifico? Como é que eu identifico? Tá, então existem alguns sinais que já são bem claros, né, para os pacientes, para as pessoas em geral, que é o sangramento gengival. Então, ele pode ser percebido quando as pessoas escovam ou usam fio dental. O dentista tem instrumentos específicos para detectar problemas gengivais, né? Um deles é a sonda periodontal, que a gente conversa muito sobre esse uso, que é muito importante. Às vezes, alguns profissionais não usam a sonda periodontal e essa é uma luta que nós temos, né, que use, para elas serem detectadas precocemente. E também tem outros sinais dessa doença mais avançada, que é a periodontite, que é a mudança de posição dos dentes, começam a abrir espaços entre os dentes, a gengiva ela começa a retrair, começa a expor raiz, enfim, os dentes podem ficar com alguma mobilidade, começarem a se movimentar, dentes que antes não se movimentavam. Então, tem alguns sinais. Agora, esses sinais eles ficam muito mais claros quando a doença já está mais avançada. O ideal é que a gente detecte esses sinais precocemente, não só com a doença avançada, que o tratamento ele se torna mais difícil. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje a professora doutora do Departamento de Odontologia 1 da Universidade Federal do Maranhão, a Luciana Salles. Ela fala para a gente sobre o uso de produtos naturais no tratamento de inflamações e de doenças da gengiva. Agora, professora, a senhora desenvolve propostas de tratamento com produtos naturais à base de plantas, de óleos essenciais. Quais seriam as opções dentro desse universo? A gente tem muitas pesquisas, né? Essa é uma linha de pesquisa no mundo inteiro, né? Não é só minha, mas aqui na UFMA a gente tem feito trabalhos que têm sido reconhecidos internacionalmente com a aprovação dessas publicações, né? Então a gente tem conseguido realizar dentro da UFMA com algumas parcerias, inclusive com o apoio da FAPEMA, né? Alguns trabalhos. E existem alguns produtos naturais, alguns compostos, né? Isolados também de produtos naturais e extratos de diversas plantas, né? O que eu conversei com vocês é sobre o cinamaldeído, que ele é extraído de plantas do gênero Cinnamomum, que é de onde se extrai a canela. E o cinamaldeído é um composto muito interessante porque ele já é utilizado como aromatizante. A canela é utilizada, né, em vários produtos. Fazer chá. Exatamente. A gente já tem muito contato com a canela, então isso sugere que não seja um produto tóxico para a gente poder desenvolver futuramente algum produto para esses estudos clínicos. Mas a gente já observou com o cinamaldeído, a gente já observou efeitos in vitro muito legais de controle de inflamação e também nos estudos em modelos animais em que a gente induz essa doença, a periodontite, a gente induz nos animais e a gente trata com cinamaldeído. A gente encontrou resultados muito legais, tanto de controle de inflamação quanto da perda óssea que a doença gera. Então, o cinamaldeído, por sua ação anti-inflamatória imunomoduladora, conseguiu conter aí essa perda óssea, então dá uma esperança de uma terapia, mas a gente ainda precisa fazer os estudos clínicos para confirmar. Agora, quando se fala em diferencial dentro das suas investigações, das suas pesquisas, para os tratamentos convencionais, o que a senhora apontaria?
A gente tem se tentado isso, né? Como eu te falei, produtos que possam modular a inflamação. Então, a gente seria excelente se a gente conseguisse juntar um bom tratamento clínico com as limpezas, né, as raspagens, para esse controle de placa bacteriana. O paciente precisa controlar muito bem a placa bacteriana em casa, também no dia a dia dele. A gente poderia usar antibióticos realmente quando necessário, e aí a ideia é que esses novos tratamentos, esses extratos, esses compostos vindos de produtos naturais, sejam futuramente fármacos que a gente pode utilizar para controlar a inflamação também, porque a gente ainda não tem nenhum. A gente tem um aprovado, um fármaco que tem ação anti-inflamatória, mas que também tem ação antibiótica, antimicrobiana, e gera de novo o problema das espécies bacterianas resistentes, né? Mas a gente vem buscando, o mundo inteiro vem buscando, né, um produto anti-inflamatório para essa condição, só que geralmente tem muitos efeitos colaterais ou é muito tóxico, e por isso que a gente se anima com uma proposta, né, de um composto, né, que já é presente no nosso dia a dia, como o cinnamaldeído, tendo essas ações, porque isso dá uma esperança de que clinicamente a gente realmente possa utilizar. Mas a gente, como eu falei, a gente precisa realmente começar dos estudos animais, é necessário esse início em estudos animais, para que depois a gente comece a trabalhar clinicamente com ele. Tá. Os efeitos colaterais a senhora colocou aí dentro dessa sua proposta, eles não existiriam ou são mínimos? Seriam em que ponto? Dentro do cinnamaldeído, como ele ainda não foi, ele está sendo testado agora, por exemplo, em alguns estudos com diabetes. Ele tem estudos clínicos, né? Ele vem sendo testado e as pessoas observam efeitos colaterais, às vezes de alguma irritação ou de algum efeito gastrointestinal, mas a ideia é toda droga, né, que a gente chama, toda substância que é capaz de se ligar a um receptor e gerar um efeito no nosso organismo, sempre vai se ligar a locais que a gente não espera. Então, sempre vai ter alguns efeitos colaterais. Mas a ideia é que tenha o mínimo de efeitos colaterais e uma ação terapêutica ideal. Vou te dar um exemplo. Os anti-inflamatórios que a gente usa no nosso dia a dia, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, dentre outros, poderia pensar, pode ser usado para controlar a periodontite? Já foram testados, mas quando foram testados nos estudos clínicos, os efeitos colaterais inviabilizaram, né? Então, muitas doenças gástricas, os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios que a gente sabe, então acaba inviabilizando. Então, a gente precisa de fármacos, né, que a gente realmente consiga utilizar num tempo suficiente para ajudar no controle da doença e que tenha mais benefícios do que os efeitos colaterais. Então, o próximo passo é o estudo toxicológico do cinnamaldeído. Já tem alguns publicados de outros grupos de pesquisa no mundo, a gente está ligado nisso. E a gente também tem feito os nossos projetos nesse sentido, né? Mas, como eu falei, como já é utilizado, isso nos anima. A senhora fala já em resultados animadores em relação aos impactos. Como é que a senhora avalia essa perspectiva? Impactos no quê? Dentro do meio do social, dentro daquela pessoa que busca o tratamento, dentro da comunidade científica, como é que a senhora avalia? Seria ótimo se dentro do consultório, né, ou aqui no atendimento que nós fazemos aqui na UFMA, se a gente tivesse uma substância, um novo agente farmacológico que a gente pudesse oferecer para o paciente como coadjuvante a todos esses tratamentos que a gente já faz, né, seria de grande impacto. Então, essa é uma linha que ela precisa continuar, né, para que se encontre essas opções de tratamento. E a gente tem aqui no Maranhão, eu tenho trabalhos com outras espécies também, inclusive encontradas aqui no Maranhão. Mas assim, a gente tem uma fonte inesgotável, né, de produtos naturais. No Brasil e no Maranhão, a gente também tem a pré-Amazônia aqui no Maranhão. Então, nós temos muitas opções, né? Então, as pesquisas estão aí. E eu tenho certeza que em algum momento, né, não sei quando, a gente vai conseguir viabilizar isso para o tratamento clínico dos pacientes. A senhora falou da importância dessas pesquisas, desses estudos continuarem, mas para que eles sigam, é preciso de fomento a despeito do que faz a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pedi para a senhora finalizar falando da importância desse fomento a esses estudos.
Bom, eu estou falando aqui muito do Cinnamaldeído, esse trabalho, né, que eu até discuti com vocês sobre ele foi financiado pela FAPEMA e a FAPEMA financiou a ida de 2 pesquisadores aqui do Maranhão para que passassem 2 meses na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, foi uma parceria que fizemos no laboratório de imunologia de ponta lá, e o trabalho mais recente que publicamos com o Cinnamaldeído tem esses resultados desses alunos que trabalharam lá, eram alunos de graduação, pós-graduação, que trabalharam lá no laboratório da professora Cristina Cardoso, que era minha colaboradora, e aí a gente já consegue uma evidência científica mais robusta, né, com essas parcerias. Então, esse apoio da FAPEMA, das agências de fomento, é essencial para o pesquisador, para o desenvolvimento científico, tecnológico e para o impacto social do que fazemos. Inclusive, eu gostaria de parabenizá-los por essa abertura a nós pesquisadores, para que a gente venha contar um pouco do que a gente faz, que a gente saia um pouquinho dos laboratórios e as pessoas, né, a população em geral, conheçam mais sobre o que a gente tem feito e também sobre a periodontite, que é uma doença que ela é muitas vezes silenciosa em relação à dor. Então, é uma oportunidade ímpar de falar também sobre a importância dessas doenças periodontais. Obrigada. Possibilidade de tirar as pesquisas, os muros ali das cercanias dos laboratórios, o que é feito também aqui por meio do Rádio Ciência Entrevista, quando a gente populariza esse tipo de colocação, esse tipo de situação. Agradecer então a sua participação aqui com a gente, professora doutora Luciana Salles, professora do Departamento de Odontologia 1 da Universidade Federal do Maranhão. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos os ouvintes por estarem nos ouvindo. Até o próximo programa. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.